Muito bem, o irmão Paulo já fez a leitura de Efésios, capítulo 3. Nós vamos iniciar essa sessão agora de Efésios. Estamos expondo essa maravilhosa carta que tem nos ensinado grandemente. Espero que você tenha aprendido até aqui aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dessa carta. Nós já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, e tanto aprendemos com a palavra do Senhor, o quanto nós compreendemos agora, só nesses 2 capítulos, aquilo que Deus nos deu de graça, a salvação, as muitas bênçãos, sem merecermos. Paulo já falou que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que Deus faz isso por amor, sem merecermos. Ele escolhe pessoas para salvar, sem que essas pessoas mereçam, ou sem que essas pessoas façam algo de bom ou de ruim, mas Deus escolhe para salvar, para pertencer a Ele, porque Ele não só escolhe para salvar, mas predestina para serem seus filhos. Que grandes bênçãos, né? Não só salva os pecadores, mas torna esses pecadores seus filhos por adoção. No entanto, recebemos todas as coisas que Jesus Cristo recebe, todas as bênçãos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo contempla, nós também receberemos, né? Todas as bênçãos, e essas bênçãos já são desfrutadas aqui, já podem ser desfrutadas nesta vida, né? De modo que nós podemos viver neste mundo caído, tão devastado, cheio de problemas, cheio de guerras aí. Nós podemos viver nesse mundo em paz, entendendo o que nos espera, o que nós somos, o que nos aguarda, o que nós temos em Deus, em Cristo. Então, espero que você tenha compreendido tudo aquilo que Paulo já falou nos versículos capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2 enfatiza que ele nos salvou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Deus, sendo grande em amor, sendo rico em misericórdia, nos concedeu essa maravilhosa graça de salvar-nos. E não somente isso, nos inseriu como um povo que não é o povo judeu, somos os gentios, que não são judeus. Nós fomos inseridos, enxertados, por assim dizer, na árvore que é o Senhor Jesus Cristo, na videira que é o Senhor Jesus Cristo, de modo que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, sem mim nada podeis fazer, porque nós estamos unidos a Jesus Cristo, juntamente com os judeus e gentios, formando um novo povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que é dito no versículo 5 do capítulo 2. E agora Paulo, ele vai falar um pouco mais. Paulo, ele é alguém que ele não quer deixar nenhuma lacuna no entendimento dos seus ouvintes. Paulo quer deixar todas as coisas claras, nem que seja necessário a repetição. Na verdade, Paulo faz isso muitas vezes. Paulo repete muitas coisas para enfatizar. Às vezes, ele fala a mesma coisa, mas às vezes ele repete no sentido de acrescentar alguns detalhes que da primeira vez ele não mencionou, para que aquilo que ele quer ensinar para a igreja, aquilo que ele quer ensinar para os ouvintes, para nós, deva ser fixado na nossa mente. Paulo costuma fazer isso, e é por meio da repetição que nós aprendemos. Você sabia disso? É por meio da repetição, quando você repete, é quando você aprende, né? E Paulo faz isso. O capítulo 3, o apóstolo Paulo, dos versículos 1 até o versículo 13, é o apóstolo Paulo tentando explicar um pouquinho mais daquilo que ele já falou no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, tá bom? Nós vamos chegar já lá. Agora eu quero que você imagine, antes de entrarmos aqui, vamos orar, né? Vamos orar. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua graça. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu essa carta pequena,
mas tão pesada de verdades cheias, de verdades celestiais, as quais nos enche o coração, as quais nos deve encher o coração, Senhor. Nos ajuda a não retermos essas coisas somente para ouvirmos, somente como um sermão qualquer, mas como realidades as quais eu preciso agarrar, compreender, entender e vivê-las. Que as tuas palavras, Senhor, não voltem vazias hoje à noite. Que aquilo que o Senhor tem preparado para hoje à noite, o Senhor possa concretizar no coração dos meus irmãos, por meio da tua palavra, por meio do Evangelho. Senhor, fala aos corações que aqui ainda estão endurecidos. Troca esses corações de pedra, Senhor. Transforma, dá um coração novo, um coração sensível à tua palavra. Nós te rogamos isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém. Imagine que você recebe, talvez você já tenha ouvido algo assim, mas para introduzir aquilo que eu quero falar hoje aqui, que Paulo está querendo nos ensinar no capítulo 3, imagine que você recebe um grande presente, que vale bilhões. E é seu de verdade, bilhões de dólares. E é seu de verdade esse presente. Não foi engano, chegou no seu Pix. A Receita Federal nem vai atrás de você, porque já está descontado todos os impostos necessários. Está tudo ali, é todo seu. Todo seu. Alguém guardou para você, reservou para você. Mas, o que talvez você não sabia de tudo isso, é que alguém fez com que, ou sofreu, padeceu, foi até preso, para que você pudesse receber ou desfrutar, usufruir dessa riqueza. Alguém teve que sofrer, alguém teve que penar. Um outro detalhe é que você nem sabia que isso existia. Você nem esperava. Outro detalhe ainda, você nem merecia receber isso. Mas está ali. Está ali para você. Eu acho que se acontecesse algo assim, no mínimo você ficaria muito feliz, né? Você ficaria muito grato e gostaria de saber quem foi essa pessoa que tornou possível você ter esse dinheiro na sua conta, esse presente de bilhões de dólares, sem impostos nem nada, só seu. Você ficaria muito grato. E você conseguiria talvez usufruir da maneira correta, não sei. O nosso texto de hoje, esse que eu tentarei expor, não todo o texto que o irmão Paulo leu, nós vamos parar no versículo 6, nós vamos expor somente esse. Esse texto, ele fala de algo parecido com essa história aqui que eu acabei de contar. Só que, ao invés de milhões de dólares, ele fala de algo muito mais valioso e precioso. Ele fala do Evangelho, que é muito mais importante. Ele fala do Evangelho, ele fala de algo que estava escondido, ele chama de mistério, que foi revelado para você. De modo que aquilo que foi revelado te dá a oportunidade de desfrutar das muitas bênçãos que antes você não tinha. Esse presente não é somente algo que você vai ter, mas algo que você se tornará também. Esse presente é muito maior do que bilhões de dólares, muito melhor do que bilhões de dólares, porque elas não passam. Esse presente que Paulo vai nos contar aqui, ele não passa, ele não se acaba aqui, ele permanece para sempre. Paulo nos fala do mistério da salvação dos gentios. E é sobre isso que nós queremos ver essa noite. Essa grande perícope aqui, esse texto do versículo 1 até o versículo 13, pode ser dividido em pelo menos 4 partes. O que Paulo fala sobre o mistério, a primeira parte, do versículo 2 até o versículo 5. O conteúdo deste mistério,
versículo 6. O mensageiro ou o portador do mistério, versículo 7 até o versículo 9. O propósito desse mistério revelado, versículo 10 até o versículo 13. Só que nós vamos ficar só nas duas primeiras partes. O que Paulo fala sobre esse mistério, nós vamos entender o que é que Paulo fala sobre esse mistério e que mistério é esse e o conteúdo desse mistério, certo? Então, eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos expor até o versículo 6. Nós não vamos fazer a leitura novamente, que o irmão Paulo fez, para não gastarmos tempo. À medida em que eu vou lendo aqui, à medida em que eu vou expor, nós iremos ler os textos, tá bom? Então, a primeira parte que eu quero que a gente possa entender aqui, é sobre o que Paulo fala sobre o mistério. O esboço é bem simples, tá bom? Só que antes de ele falar do mistério, Paulo ele traz uma explicação. Na verdade, não é uma explicação, mas Paulo iria falar sobre outra coisa. Paulo iria orar e ele encerra esse propósito de orar por tão grande salvação, por todas aquelas coisas que nós vimos nos versículos 1 e versículo 2. E ele dá uma pausa e começa a falar sobre o mistério. Então, antes de ele falar sobre o mistério, eu queria que a gente olhasse o versículo 1. Ele diz o seguinte no versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Então, Paulo começa o verso 1 com uma expressãozinha que traz à memória dos ouvintes, dos seus leitores, o que ele falou anteriormente. Por esta causa. Ou seja, por causa de tudo que foi dito, das muitas bênçãos espirituais recebidas, do fato de que Deus deu vida a pecadores mortos em seus delitos e pecados, os quais estão agora unidos a Cristo, judeus e gentios, não somente os judeus receberam a graça, a bênção de serem salvos, irem para o céu, mas os gentios também receberam essa graça, de modo que os dois, judeus e gentios, formam um só povo, uma só humanidade. Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo por levar a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo, que salva não só judeus, mas também gentios. O que Paulo fala no versículo 1, portanto, é que por causa daquelas coisas que ele acabou de mencionar nos versículo 1 e versículo 2, ele está preso em Cristo, ou prisioneiro de Cristo. Paulo não entendia que ele estava preso sob o domínio dos romanos. Quando Paulo diz que ele está aprisionado ou é prisioneiro de Cristo, o que Paulo está querendo dizer é que foi Cristo que planejou todas essas coisas e que ele está preso a Cristo. Ele está sob o domínio de Jesus Cristo. E de fato, parece que quando Paulo estava preso, Cristo estava agindo na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, passe aí só algumas páginas. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz algo parecido que ele vai dizer aqui no finalzinho dessa perícope, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte, versículo 12 de Filipenses, capítulo 1, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, referência à prisão, as minhas cadeias em Cristo, mais uma vez, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos são estimulados ao Senhor no Senhor por minhas algemas e ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, entendia que a sua prisão não foi uma prisão em vão. Ele não estava preso porque, de fato, o domínio romano pôde contê-lo. Ele entendia a soberania de Deus na sua vida.
de modo que a sua prisão gerou salvação. De modo que a sua prisão fez com que nós tivéssemos em nossas mãos essas cartas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses. Todas essas cartas o apóstolo Paulo escreveu em prisão, enquanto estava preso. Imagine se Paulo estivesse viajando, qual era o tempo que ele teria de escrever tudo isso, né? Então Deus providenciou também que essas cartas pudessem ter sido escritas, redigidas, para que nós pudéssemos também ter elas em nossas mãos e assim compreendermos, entendermos o Evangelho de Deus. Então o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo dizendo que ele, por causa daquilo tudo, por causa da mensagem, por causa daquelas realidades, por causa das verdades que nós encontramos no versículo 1, versículo 2, Paulo diz estar preso por causa de Cristo e por amor aos gentios, por amor àqueles que não eram judeus. A responsabilidade de ser mensageiro dessa mensagem levou Paulo à prisão. A pergunta é, por que Paulo seria preso por anunciar uma mensagem? Por ser um mensageiro. Que tipo de mensagem é essa que é tão perigosa, por assim dizer? Que tipo de mensagem é essa que leva alguém à prisão? Que tipo de mensagem é essa que ameaça outros? De modo que é necessário que esteja preso para que essa mensagem não seja espalhada. É uma mensagem de domínio? É uma mensagem de ameaças contra governos? Não, é apenas o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de salvação inclui Jesus Cristo como o único meio pelo qual o pecador é salvo. Para que alguém fosse salvo, era necessário crer em Cristo somente. Para que alguém seja salvo, é necessário que alguém creia em Cristo somente como Senhor e Salvador e confessá-lo como seu Senhor. No entanto, os judeus, meus irmãos, não criam dessa forma. Eles achavam que por serem descendentes de Abraão, eles automaticamente seriam salvos e poderiam aproveitar ou estar à sua disposição todas as bênçãos que Deus disporia para os seus filhos. Por serem descendentes de Abraão, eles achavam que por cumprirem rituais do pacto, eles estariam bem, estariam salvos e não precisavam de mais nada. Afirmar então que a salvação ou a aceitação do pecador por Deus fosse por meio de Jesus Cristo como Messias era uma grande ofensa à tradição, religião judaica e os seus costumes. Portanto, os líderes religiosos começam a perseguir o apóstolo Paulo, não somente ele, mas os apóstolos, por causa dessa mensagem. E não somente perseguem, mas de fato prendem. Paulo, por exemplo, era um desses que perseguia os seguidores, como ele chama, do caminho. Os seguidores de Jesus Cristo, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Eles eram presos porque iam contra os ensinos rudimentares dos judeus. Essa mensagem acabava de se tornar a maior ofensa ainda, porque não somente dizia que Jesus era o Messias e que somente seriam salvos por meio de Jesus Cristo, mas que também os gentios foram alcançados por essa mensagem. Os gentios seriam inclusos, por assim dizer, nas bênçãos que os judeus tinham e que eram exclusivas, segundo eles, exclusivas somente a eles. E que o máximo que um gentio poderia se tornar era um prosélito. Receber rebarbas daquilo que os judeus poderiam receber, segundo eles. O livro de Atos, por exemplo, deixa claro que a prisão do apóstolo Paulo está claramente ou diretamente ligada exatamente
ao fato de ele pregar sobre Jesus como Messias e a inclusão dos gentios, daqueles que não eram judeus, sem a necessidade da judaização, de serem prosélitos. Em Atos capítulo 21, por exemplo, capítulo 22, Paulo é acusado, nós temos ali as acusações do apóstolo Paulo, pelo qual ele seria preso e recorreria, e hoje nós terminamos, né, o capítulo 28, Paulo em prisão domiciliar. Nos capítulos 1 e 22, 21 e 22 de Atos, nós temos algumas acusações que os judeus faziam contra Paulo. A primeira era que ele estava introduzindo gentios no templo e que era totalmente proibido. Existia uma ala exclusiva para os gentios. Era uma parte do lado de fora. Existia um muro com a inscrição proibido gentil ultrapassar. E eles viram, segundo eles, ou acusaram, que os gentios estavam sendo inseridos no templo, adentrando ali, bagunçando as coisas. Ele foi acusado também de ensinar contra a lei de Deus. Ele foi acusado, a falar mal de Moisés. A mensagem do reino de Deus, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, colocava em xeque o fato de que gentios recebem bênção. A lei de Moisés, as leis cerimoniais, elas ultrapassaram porque Jesus Cristo veio. E Moisés não era o Salvador, e sim Jesus Cristo. Ou seja, não era apenas pregar Jesus, era pregar Jesus como o único Salvador, Senhor, para judeus e gentios igualmente, sem mediação das cerimônias rituais judaicas. Então o problema não era apenas a cristologia, ou seja, ensinar a respeito de Jesus, mas era também o fato de que gentios estavam adentrando junto com os judeus para receber as bênçãos que somente os judeus deveriam receber, segundo eles. É essa mensagem que dizia que Jesus Cristo é o único caminho, que ele justificava ou oferecia perdão e que não era baseado em fazer parte da descendência de Israel e que não era baseado também em cumprir regras rituais. Somente a fé em Jesus Cristo era suficiente para salvar os pecadores, fez com que Paulo fosse perseguido e preso. Paulo estava experimentando aquilo que ele fez. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo estava experimentando na prisão aquilo que Jesus Cristo diz lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, há uma profecia. Versículo 15, para Paulo, Jesus Cristo diz, quando Ananias um homem piedoso, foi chamado por Deus para encontrar Paulo e curá-lo, ele tentou rejeitar esse convite. Jesus então diz no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo nome de Jesus. O quanto importa sofrer pelo nome. E Paulo está agora compreendendo o que de fato significa ou quanto importa sofrer pelo nome. Essa mensagem não é uma receita de bolo. Essa mensagem é o poder de Deus para a salvação. Não só de judeus, mas de gentios.
E Paulo compreendeu isso, de modo que ele foi perseguido. Posteriormente, não só os judeus perseguem os cristãos, mas também o próprio Império Romano começa a perseguir os cristãos, não por causa de costumes judaicos, porque os romanos não eram judeus, eles não seguiam essas leis. Eles eram perseguidos porque eles acreditavam, os cristãos, reconheciam que Jesus Cristo era o único Senhor pelo qual eles deveriam se curvar, e não a César. Jesus Cristo era o único Senhor e não o imperador. Eles rejeitaram se curvar e obedecer, e por isso foram perseguidos e mortos. Nós temos a carta aos Hebreus que fala sobre isso. Temos a carta de Pedro que fala da perseguição. Temos a carta de Tiago também falando que os cristãos estavam sendo perseguidos, não mais pelos judeus, mas agora pelo governo, porque estavam negando se curvar diante do imperador. Então, o que nós temos aqui, Paulo mencionando a sua prisão por amor aos gentios, porque ele sabia que essa mensagem os salvaria. E não somente isso, Paulo compreendeu aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou às multidões em Marcos, capítulo 8, abra lá. Marcos, capítulo 8. O Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento do seu ministério, ele para e chama aquelas grandes multidões que o seguiam, aquelas multidões que tinham comido, que tinham se fartado. Jesus havia multiplicado pães, eles tinham enchido as suas panças. Jesus Cristo, no versículo 34 do capítulo 8, a partir do versículo 34 do capítulo 8, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Paulo compreendeu que vale a pena, que importava perder a vida por causa de Jesus Cristo, por causa da mensagem, por amor aos perdidos. Mas eu quero que você note o que eu mencionei no versículo, na introdução. Quero que você note que o apóstolo Paulo aqui está querendo iniciar uma oração e ele para. Tudo indica que Paulo não iria parar aqui. Tudo indica que Paulo não iria parar aqui. Ele iria continuar, ele iria orar. Essa oração, ela é reiniciada no versículo 14. Versículo 14 do capítulo 3, Paulo usa a mesma expressão que ele usa no começo. Por esta causa, no versículo 14, ele repete: por esta causa me ponho de joelho. No versículo 14, nós temos o seguinte, no versículo 1, temos o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Essa expressãozinha, esse verbo sou aqui, nós não temos no texto original. Essa palavrinha, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Porque aqui se concluiria. Ou seja, Paulo está dizendo que ele está preso, que a razão pela qual ele agora escreve é para mencionar a sua prisão. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Porque esse verbo aí, sou, não existe no original. Ele está na nossa Bíblia porque alguns escribas acharam que era melhor colocar. Só que, quando nós olhamos, por esta causa eu sou prisioneiro, Paulo está dizendo, por causa disso, eu estou preso. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Esse por causa não é mencionar que ele está preso.
Por causa disso, eu, prisioneiro de Jesus, por amor aos gentios, me ponho de joelho. É isso que ele iria falar. Só que ele faz o que é chamado de digressão. Ele dá uma pausa. Ele fala dos gentios e lembra: opa, eu preciso explicar um pouquinho para os gentios aqui. Eu preciso mencionar algo para os gentios. Eu preciso lembrá-los. Por que é que eu os amo tanto? E aí ele começa. A partir do versículo 2, é essa digressão. Seria um parêntese, um grande parêntese. Do versículo 2 até o versículo 13. De modo que ele continua novamente, que ele reinicia a sua oração que ele iria começar no versículo. É só isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Talvez está complicado aí para vocês, mas o que Paulo está fazendo aqui é uma digressão. Ele está dando uma pausa naquilo que ele iria fazer, ele iria orar, e agora ele está falando, ele vai falar um pouquinho sobre os gentios, sobre o mistério. Tá bom? Aí teríamos que entrar em um bocado de coisas do grego aí que nós não vamos fazer. Só quero que você entenda isso, tá bom? Então, Paulo entende a necessidade de explicar um pouco mais sobre a inclusão dos gentios como parte do povo de Deus, ou do plano de Deus, do plano eterno de Deus para a salvação do mundo. Paulo usa o termo aqui mistério para explicar essa graça de Deus sobre os gentios. Mistério não é algo místico, tá bom? Paulo não está falando aqui de algo esotérico, por exemplo. O que ele está falando de mistério é o fato de que essa realidade que ele está explicando agora, que ele mencionou um pouquinho no capítulo 2, essa realidade ela não era tão clara, ela não estava revelada no Antigo Testamento. Certo? Ela não estava revelada no Antigo Testamento. Por isso Paulo chama de mistério. Só que esse mistério ele foi revelado. Ele não é um mistério que está oculto. Ele é um mistério que já foi revelado. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Esse mistério está escancarado. Ele foi revelado. Agora vocês podem saber aquilo que era o plano de Deus lá no início, que estava escondido só com ele. E agora vocês podem perceber isso. Essa realidade que agora vocês podem participar. Gentios, a salvação de vocês, Jesus Cristo habitando em vocês por meio do Espírito Santo, vocês recebendo a graça de Deus. Isso estava só com Deus no Antigo Testamento. Agora ele revela, escancara. Esse é o coração de Deus. Esse é o plano de Deus. Você quer saber o que é o plano de Deus para a sua vida? Leia esse texto aqui. Leia esse texto. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não está oculto. Aquilo que Deus tem para você não está oculto, está revelado. Está aqui nas Escrituras. E Paulo revela aqui. É isso que nós temos. Paulo chama de mistério aqui, mas ele explica que aquilo que é mistério está revelado agora. Aquilo que era escondido, somente com Deus, está revelado. Então, aquilo que Deus quer que você saiba, não está escondido, tá bom? Não está escondido, está revelado. Aquilo que Deus quer que nós saibamos para a nossa salvação, para conhecermos mais a Ele, está revelado aqui, nas Escrituras. E é isso que nós iremos ver. Paulo recebe sobre o mistério, o que ele fala sobre o mistério é que ele recebe a responsabilidade de anunciar esse mistério. E eu quero ser mais rápido aqui, tá bom? Versículo 2, que começa a digressão, como eu falei. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, ou seja, revelado esse mistério para mim, conforme escrevi há pouco resumidamente. Aqui Paulo começa esse parêntese. Se é que vocês tendes ouvido a respeito da dispensação. O que Paulo quer estar dizendo é que os efésios, de alguma maneira, eles têm algum conhecimento sobre a responsabilidade dada por Deus a Paulo de pregar aos gentios. Os gentios, Paulo passou 3 anos em Éfeso.
Ele já estava ausente mais ou menos uns 4 anos aqui, mas Paulo sabia que eles conheciam de alguma maneira aquilo que Deus havia revelado para ele, de ser o pregador dos gentios, aquele que iria levar a mensagem de salvação para os gentios. Deus mesmo revelou o mistério a Paulo. Esse conteúdo que antes estava somente com Deus foi revelado agora a Paulo também. Nós não sabemos exatamente qual é a ocasião em que foi revelado isso, mas nós sabemos, como nós vimos no capítulo 9, do versículo 15 até o versículo 16, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo diz que eles precisavam, o apóstolo Paulo seria um instrumento usado por ele, por Deus, para levar a palavra dele aos gentios e aos grandes reis, de modo que ele seria ou experimentaria como importava sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Então, Paulo menciona a sua prisão por ter sido fiel ao chamado de Jesus e anunciar o evangelho, o qual os gentios deveriam ouvir para serem salvos. Esse mistério, nós vamos ver já já o que é o conteúdo desse mistério. Em segundo lugar, esse mistério tem a ver com Jesus Cristo, o Salvador. Versículo 4 diz: pelo que quando leides, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Jesus Cristo. Paulo aqui diz que quando eles lerem, ou seja, quando eles olharem para o versículo capítulo 2, não tinha capítulo, né? Se eles olhassem para os parágrafos anteriores, eles poderiam perceber ali o que seria aquilo que Paulo estava querendo dizer a respeito desse mistério. Paulo chama esse mistério de mistério de Cristo. Ou seja, esse mistério envolve Jesus, envolve o Messias. Os judeus, eles achavam que o Messias era somente para eles. Era seu exclusivo. No entanto, quando Deus revela a Paulo o mistério, esse mistério envolve o Messias como Salvador, não só de judeus, mas também dos gentios. O Messias era também para os gentios. E não somente para os judeus. Ou seja, sobre o mistério ser de Cristo, envolve tudo o que é revelado a respeito de Jesus e a sua obra de salvação. Tudo. Esse mistério é de Cristo porque envolve Jesus, a sua obra revelada agora. O que as pessoas não tinham antes no Velho Testamento. Não é claro. No Novo Testamento é revelado, portanto. Então, aquilo que nós sabemos a respeito do Messias, aquilo que nós sabemos a respeito de Jesus Cristo, não é por meio de tradição, não é por meio de costumes, é por meio das Escrituras, que foi revelado aos apóstolos e aos profetas, como nós vamos ver daqui a pouco. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 2, versículo 27, Paulo fala algo parecido com aquilo que ele fala aqui. Paulo diz, falando a respeito do mistério ainda também, em Colossenses, com a ênfase diferente, mas ele diz que o mistério é Cristo habitando nos gentios. No capítulo 1, versículo 27. Temos aqui? Não. Colossenses. Ou seja, Jesus, o Salvador dos gentios, não só salvaria os gentios da sua condição de pecado, de mortos em seus delitos e pecados, como o próprio Jesus Cristo habitaria neles, nos crentes, nos gentios, naqueles que creriam em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a respeito do mistério, é que esse mistério, além de ter sido dado ao apóstolo Paulo como responsável por anunciá-lo, envolver Jesus Cristo, o Messias, foi revelado, aos apóstolos e aos profetas. Este mistério que estava oculto nos tempos antigos foi revelado ao apóstolo Paulo, mas não somente a ele, foi revelado também aos apóstolos e profetas. Ele vai dizer o seguinte, versículo 5 e versículo 6. Versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Esse mistério agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito.
Sobre o conteúdo do mistério, ele estava oculto. Nos tempos passados, os profetas do Velho Testamento sabiam de coisas a respeito do Messias, mas eles não sabiam os detalhes. Eles não sabiam como seria. Eles não saberiam exatamente quem seria a mãe do Messias, por exemplo. A quem o Messias salvaria. Se o Messias seria aquele que habitaria no meio. Eles não tinham essas informações. No entanto, agora, no Novo Testamento, é revelado não somente quem o Messias é, mas a inclusão dos gentios no povo de Deus. A menção dos judeus no povo de Deus. Esses santos apóstolos, que o apóstolo Paulo fala aqui, são os 12, tá bom? São os 12 apóstolos. Ele não se inclui aqui nos 12, o apóstolo Paulo. Ele não faz questão de se incluir. Em alguns momentos, por exemplo, aqui mesmo, no versículo 8, ele vai dizer, por exemplo, a mim, o menor de todos os santos. Em outro momento, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer, olha, eu, menor do que outros, pior dos pecadores. Paulo não se incluía aqui nos 12. Então ele fala aqui dos santos apóstolos, pensando nos 12 apóstolos. E esses profetas, quem são esses profetas? Esses profetas aqui são os profetas do Novo Testamento. Bom? Então nós tínhamos no Novo Testamento os apóstolos de Jesus Cristo, os 12, e os profetas, que faziam quase a mesma coisa que os apóstolos, recebiam revelação da parte de Deus. Deus havia revelado a estes o evangelho que nós temos hoje aqui em nossas mãos. Essas realidades que nós temos aqui. Esses aqui são os mistérios revelados por Deus. Em último lugar, Paulo revela também o conteúdo do mistério. O conteúdo, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O conteúdo desse mistério, que antes estava oculto para gerações, irmãos, diz respeito aos gentios receberem os privilégios que os judeus receberiam. Não de terras, não de reinos terrenos, mas das bênçãos espirituais que acompanhavam todas as bênçãos que os judeus receberiam. Os gentios agora recebem. São co-herdeiros, eles têm herança agora para receber. Os gentios que não tinham herança da parte de Deus. Os gentios que não sabiam o que fazer. Não tinham esperança. Receberam herança agora. Eles têm a eternidade diante deles para receber. Ele diz não somente isso, mas que eles são membros do mesmo corpo. Judeus e gentios fazem parte agora do corpo de Cristo. Os gentios não eram povo de Deus, agora fazem parte do povo de Deus. Pertencem a Cristo, estão unidos como galhos estão presos nas árvores. E é isso, essa metáfora que João usa em João capítulo 15. Jesus a árvore e nós os galhos. Mas não somente isso, Paulo diz também que são coparticipantes da promessa em Jesus Cristo. Quantas bênçãos os gentios passam a receber agora. Quantas bênçãos esses gentios que antes não era povo de Deus, viviam sem esperança. É isso que nós vemos no capítulo 2, quando Paulo diz, naquele tempo eu estava sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A vida dos gentios era uma vida somente baseada aqui, nas coisas deste mundo. Não tinha nenhuma perspectiva eterna. Somente das coisas daqui. Que vida é essa? O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se limitar a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa vida, ela não se acaba aqui. Nós temos uma alma. Nós somos eternos, por assim dizer.
Nós morremos aqui, o nosso corpo se acaba, mas a nossa alma, a parte imaterial do ser humano continua. Aquele que não tem Cristo não tem esperança. O Evangelho, então, traz essas promessas. Uma delas é a habitação do Espírito Santo. A sua habitação por meio de Jesus Cristo. A habitação de Cristo por meio do Espírito Santo naqueles que creem. Os gentios compartilham dessas promessas. Nós compartilhamos essas promessas. Agora, se você escuta, para concluirmos aqui, se você ouve tudo isso, se você lê essas cartas do apóstolo Paulo, e simplesmente ler como qualquer livro, ler como um simples sermão, você não compreendeu exatamente o que Deus quer para você. Você não pode simplesmente olhar para esses textos e entender que eles são apenas sermões. Se nada disso enche o seu coração de esperança, se nada disso que você acabou de ouvir, se essas muitas bênçãos não te fazem encher o coração ao ponto de olhar para este mundo, para as coisas daqui e perceber que essas coisas não te trazem felicidade de fato e que não te dão segurança nenhuma, desculpe lhe dizer, mas você é um dos homens mais infelizes dos homens, de todos os homens. Foi por causa dessa mensagem que Jesus Cristo, que os apóstolos morreram. Eles não entenderam isso como qualquer mensagem. Eles abraçaram de fato como uma carta de um rei que tem algo para entregar, que tem algo para dar para você, que tem algo guardado e que é muito precioso, que você precisa receber. E que eles poderiam atravessar montes, saltar muralhas, enfrentar leões, feras, para que a mensagem de Deus, essas bênçãos chegassem até você. Porque não é algo qualquer. É a mensagem de salvação. Você lembra da ilustração que eu comecei? De bilhões e bilhões de dólares que estão reservados para você? Que estariam reservados para você e que alguém se esforçaria para que você pudesse receber? Porque você estaria precisando? Sem merecer? O Evangelho é muito mais precioso do que isso. Porque diz respeito não ao seu bem-estar aqui, mas à sua alma. A mensagem de salvação. Aquilo que não custou nada para você. Simplesmente cremos. Custou a vida de muitos. Homens e mulheres morreram para anunciar a graça do Evangelho. Eles deram a própria vida pela mensagem que salva. Para que essa mensagem pudesse salvar o mundo. Não poderia ser algo qualquer. Se estes homens morreram por causa dessa mensagem, ela deve ser muito preciosa mesmo. Ela deve ser muito preciosa mesmo. Jesus Cristo diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida e perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, da mensagem, a salvará. Então essa mensagem não é qualquer mensagem. Não é um recadinho para você. É uma questão de vida ou morte. E você precisa ouvir. Esses homens que morreram não amaram só Jesus, mas amaram os pecadores que deveriam ouvir. Nós somos os gentios
que foram alcançados, que foram abençoados com a graça da salvação. Não só os efésios que receberam tudo isso, nós, quando cremos, ou melhor, quando recebemos a graça de crer no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos todas essas bênçãos que estavam preparadas para nós. Então não ouça isso como apenas mais uma mensagem do pastor Adriano, mas como uma mensagem de Deus para você. Como um recado de Deus para você. Para nós, irmãos, assim como os apóstolos e profetas e Paulo, nós temos a mesma responsabilidade de anunciar o mistério que agora foi revelado. Nós somos também dispenseiros da graça do Evangelho. Nós somos chamados não somente a crer na mensagem, mas a anunciar essa mensagem também. Então, se você entende verdadeiramente que essa mensagem salvou você, que essa mensagem foi a razão pela qual você creu em Jesus Cristo, de modo que você agora é salvo, não olhe para os perdidos com indiferença. Leve essa mensagem. E é por isso que nós pregamos toda noite para você. Ouça essa mensagem de salvação. Para que você seja salvo. Arrependa-se dos seus pecados. Desfrute das muitas bênçãos do Senhor. Amém? Se você está aqui essa noite e você gostaria de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, saiba que você estaria fazendo a melhor coisa de todos os... Você estaria recebendo agora, nesse exato momento, algo muito mais precioso e muito melhor do que bilhões de dólares. A sua salvação. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Você pode levantar a mão, você pode falar comigo depois. Eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Senhor, que as tuas palavras não voltem vazias essa noite. Que o Senhor incomode os corações essa noite. De modo que eles confessem a Ti como Senhor. De modo que cheguem em casa e possam compreender que essa mensagem custou a vida de muitos. A mensagem de Jesus Cristo que salva. Somos pecadores e precisamos da Tua graça. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.